sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje, gente, eu quero falar sobre o BBB. Não sobre esse BBB especificamente, né, o BBB 23, porque eu confesso que, na verdade, eu não assisti nenhum episódio dele ainda. Mas falar sobre o programa em si. Lógico que eu vou acabar citando algumas coisas relacionadas ao programa desse ano, mas eu quero falar sobre o BBB de forma geral, né? Um pouquinho histórico, enfim, do programa, algumas coisinhas e fazer uma análise dele para vocês. E por que eu resolvi falar sobre isso? Na verdade, o que me inspirou a falar sobre o BBB foi um vídeo falando sobre o BBB que eu assisti na semana passada no canal do Henri Bugalho, né? Então o Henri Bugalho, que tem um canal muito grande no YouTube e tal, fez um vídeo falando sobre o BBB. E eu concordei com algumas coisas que ele falou, não concordei com outras, mas acho que a abordagem que ele deu ao programa, né? A abordagem que ele deu ao BBB, tem muito mais a ver com questões relacionadas à indústria cultural, à indústria do entretenimento, enfim, essas coisas. E, óbvio, não significa que eu não vou falar sobre isso, mas eu quero dar um enfoque um pouco mais específico sobre o programa. Eu quero fazer uma análise um pouco mais, vamos dizer assim, estética do programa e, ao mesmo tempo, óbvio, falar do papel que ele tem socialmente, né, do que o programa tem socialmente, tá? Então foi, na verdade, o Henri Bugalho que me inspirou a fazer esse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, é o seguinte, gente, eu vou fazer críticas ao BBB, mas de forma nenhuma eu estou dizendo assim, ai, porque é isso, porque é aquilo, porque não é nenhum tipo de crítica purista, no sentido de que, ai, não, imagina, entretenimento de baixa qualidade, nem nada disso. Porque eu não divido a questão em alta cultura, baixa cultura, eu já falei sobre isso no canal algumas vezes, acho essa divisão idiota, né? E é uma divisão que, na verdade, dentro do campo específico de estudos da arte, não existe, né? Então não é nesse lugar. Mas eu vou fazer críticas sim ao programa. E por que eu vou fazer críticas ao programa? Eu quero fazer a minha análise crítica baseado em duas coisas, né? No conteúdo estético do programa, na estética do programa, né? No que ele representa esteticamente, enfim, tanto em matéria de conteúdo como em matéria de forma, e um pouco no alcance social do programa e na influência social que o programa acaba tendo. Tá? Nesse aspecto da influência social, tem algumas coisas que o Henri Bugalho falou que eu concordo e outras não, enfim, mas eu vou dar a minha análise sobre isso. E ele acabou, na minha opinião, não fazendo uma análise mais estética, e é por isso que eu resolvi fazer o vídeo, para focar nessa análise estética. Então eu vou começar pelo lado menor, que é a questão da análise da influência social do programa. Tá? E eu me lembro, né, eu nunca fui um grande espectador de Big Brother, eu assisti, nunca assisti nenhum dos programas inteiro, né, nenhuma das edições eu assisti a todos os episódios, assisti o programa inteiro, nem nada disso. Mas teve edições que eu assisti mais, edições que eu assisti menos, a maioria delas eu não assisti, mas eu acho que no decorrer da história do programa, eu consegui, com o pouco que eu assisti, com o pouco que eu peguei, né, da imprensa e tudo mais, eu consegui reparar algumas, né, a gente consegue ver algumas transformações no programa e que é sobre elas que eu quero falar. Primeiro assim, gente, de uns anos para cá, desde que as redes sociais começaram a ganhar um corpo maior, o programa, na verdade, virou uma extensão das redes sociais, né? Todos os participantes do programa têm um perfil nas redes sociais, a preocupação deles lá é em quantos seguidores tem ou não tem, né, em não ser cancelado, essas coisas, enfim. Então, o programa, me parece que nos últimos anos, ele perde um pouco da sua autonomia enquanto programa televisivo
e ele fica muito atrelado ao sabor das redes sociais. Eu acho isso prejudicial para o próprio programa, para a própria dinâmica do jogo, porque o jogo fica atrelado, né? Fica atrelado à expectativa que as pessoas colocam e manifestam nas redes sociais sobre o próprio jogo. E aí a imprensa acaba falando disso, enfim, acaba se tornando uma coisa muito artificial, né? Então eu acho que desde que o programa começou a ficar mais atrelado às redes sociais, ele ficou mais artificial, né? Ele se tornou um programa mais artificial. Ele é menos verossímil, né? O comportamento das pessoas é menos verossímil, o comportamento das pessoas é mais, parece mais, sempre mais ensaiado, né? E a própria dinâmica do jogo também. Então eu acho que foi um prejuízo que o programa teve com esse atrelamento muito orgânico que o programa acabou tendo com as redes sociais. Eu até acho justificável, afinal de contas as redes sociais estão ditando as normas sociais do mundo atual. E aí, né, não vou entrar no mérito disso, de quanto isso é positivo ou negativo, né? Humberto Eco já falou sobre isso e muita gente o acusou de ser elitista na época, enfim. Mas não sei não se ele não tem razão, né? Mas não é não é essa análise que a gente faz. A gente não está aqui analisando as redes sociais. A gente pode até fazer um vídeo algum dia fazendo essa análise, tá? Mas o fato é justificável até então esse atrelamento. Mas o fato é que o atrelamento do programa às redes sociais trouxe um prejuízo para o programa, um prejuízo estético, né, do ponto de vista da forma, do ponto de vista da participação dos integrantes, da narrativa, do conteúdo narrado, enfim. Né, porque fica tudo realmente muito... Eles acabam, por exemplo, tratando dos temas de maneira muito superficial, como é na rede social, né? É sempre tudo muito dinâmico, muito rápido, se substitui as coisas com uma rapidez muito grande, porque você tem que substituir, quer dizer, isso é próprio da rede social. Isso é uma coisa que então que eu acho que o programa perdeu qualidade com isso. Segunda coisa, vendo a questão histórica, é o quanto o programa, e é engraçado isso, né? O programa se fecha ao mundo exterior, mas se abre ao mundo virtual. Esse é um paradoxo que o BBB tem atualmente, porque o Big Brother ele foi passando por um processo de fechamento. Eu lembro que nos primeiros programas, por exemplo, olha que detalhezinhos aparentemente inocentes e bobos, né? Mas que fazem a diferença no formato do programa. Eu lembro que nas primeiras edições do programa, os participantes podiam levar livros para ler, né? Eles tinham inclusive tempo para ler durante, né, o programa. Hoje não pode mais, né? Os participantes não podem mais levar livros. E por quê? Né? E por quê? O livro é, de certa forma, um contato com o mundo externo. Concordo, contato com o mundo de ideias e tudo mais. Não é o mundo externo atual. Porque se eu levo um livro, por exemplo, sei lá, do Machado de Assis para ler, eu não estou tendo contato com o mundo atual, né? Mas enfim, de qualquer forma é um contato externo. Então o programa no decorrer do tempo foi tirando essa possibilidade e os participantes começaram a ser, né, proibidos de levar livros, por exemplo. E mesmo o número de provas, né? Antes você tinha a prova do líder só, depois começou a ter prova do líder, prova do anjo. Hoje o número de provas que tem no programa, assim, quase todo dia tem uma prova, porque tem a questão, eu sei, tem a questão dos patrocinadores, cada patrocinador quer bolar sua prova e tudo mais, mas não é só isso. É a ocupação do tempo dos participantes com campanhas publicitárias, porque as provas nada mais são do que isso, né?
com campanhas publicitárias, que impede um pouco que os participantes tenham autonomia, né? Então os participantes eles estão cada vez mais amarrados, e isso também é um prejuízo para o programa, porque isso faz com que o programa fique mais roteirizado, né? O programa ele é roteirizado, mas ele não é roteirizado no sentido de que todo mundo decora o que vai falar. Não, ele é roteirizado porque ele é construído, ele é desenhado continuamente a partir do que se planejou primeiro, mas também a partir do que é detectado no decorrer do próprio programa. E isso não é uma crítica, isso acontece com novela, isso acontece com vários tipos de programa, tá? Mas no caso de um reality show, isso fica meio estranho, né? Porque... E aí você tem essa coisa dos participantes cada vez com menos autonomia de ação e cada vez com ações mais amarradas, mais roteirizadas, né? Que representam não só, que não é só representado pelo número de provas, mas é pelo tipo de provas, enfim, pelo número de provas. A própria dinâmica do jogo, ela foi estreitando o espaço de autonomia, de ação autônoma de cada participante, fazendo com que eles ficassem amarrados. Isso também é um prejuízo para um reality show que tem como objetivo, entre aspas, captar a realidade de cada um dos participantes, captar a autenticidade de cada um dos participantes. Então eles ficam cada vez menos autênticos, né? E uma terceira coisa que eu quero levantar a respeito das transformações históricas do programa é também o fato de que o objetivo do programa hoje, quer dizer, eu sempre me questionei, né, e é uma crítica que eu quero fazer da maneira mais construtiva possível, eu sempre me questionei qual é o objetivo de confinar pessoas numa casa durante 3 meses sem que elas façam nenhum tipo de atividade produtiva, efetivamente produtiva, nem para elas, né? Então antes elas podiam ler livros, agora elas não podem mais. Pô, elas não podiam, sei lá, plantar uma horta, sei lá, sabe, fazer campanha social, enfim, não sei, eu não sei que tipo de atividade produtiva essas pessoas podiam fazer. Mas eu sempre me questionei qual o objetivo de você confinar pessoas numa casa durante 3 meses sem que eles façam nenhum tipo de atividade produtiva, nem para si, nem para os outros. Então fiz uma crítica, para mim sempre foi uma crítica muito contundente que eu sempre fiz ao programa. Mas é isso, às vezes eles liam livros, eles vão para academia e tal, enfim. De uns tempos para cá, a dinâmica do programa foi se alterando de tal maneira que hoje em dia, por exemplo, isso eu vi, apesar de não ter visto nenhum episódio desse programa, eu vi, por exemplo, alguns do ano passado. Na verdade, o programa ele é feito, a galera entra no programa e a imprensa fala disso porque eles querem treta, eles querem briga, eles querem discussão. A imprensa fala isso. Hoje em dia, um participante que não provoca briga, ou que não entra em briga, ou que não pode, é tido como planta, né? Quer dizer, hoje em dia o negócio é causar. Então, para mim é pior, porque assim, se eu tinha a crítica antes de que tinha um programa que confinava pessoas 3 meses numa casa, sem que elas exercessem nenhum tipo de atividade produtiva para elas ou para os outros, hoje se confinam pessoas por 3 meses numa casa para que elas briguem, para que elas entrem em atrito. Quer dizer, estimula-se o atrito entre as pessoas, estimula-se a divergência, enfim. Eu acho isso meio insano, gente. Desculpa, mas eu acho isso uma péssima influência para a sociedade. Podem me chamar de purista, podem me chamar de retrógrado, mas eu acho isso meio absurdo, meio esquisito. Quer dizer, você confina pessoas por 3 meses numa casa para elas ficarem tretando entre elas. E a imprensa estimula isso, e as redes sociais estimulam isso, e participantes de edições anteriores estimulam isso, e o negócio é treta. Ah, tem um limite, porque aí se há agressão
física, a pessoa é expulsa. Dependendo do que acontece, a pessoa é expulsa. Pois é. Aí você tem uma dinâmica em que as pessoas têm, sei lá, 2, 3 festas por semana em que elas se embebedam. Qual o objetivo de embebedar pessoas que estão confinadas 24 horas por dia numa casa? É fazer essas tretas aflorarem, né? É fazer essas tretas aflorarem. Então, assim, realmente eu acho que é um desserviço. Na minha opinião, o Big Brother é um desserviço. Ah, pode ser legal como entretenimento, mas é um desserviço, porque é a exaltação da banalidade, é a exaltação da inutilidade e é a exaltação do conflito, da briga, da treta. As pessoas não são capazes de sentar e conversar entre elas. Elas não são nem estimuladas a fazer isso, né? Quer dizer, eu já falei sobre isso quando eu... Os poucos vídeos em que eu comentei coisas do BBB, eu já falei, quer dizer, o programa tem um jogo chamado Jogo da Discórdia. Toda semana tem um dia marcado em que as pessoas vão para atacar os outros. Atacar uns aos outros. Qual o objetivo disso? Ah, é dar graça pro jogo. Quer dizer, a graça do jogo é as pessoas se atacarem. A graça do jogo é as pessoas brigarem entre si. Sinceramente, eu não consigo entender qual é a validade cultural, social, filosófica, educativa, ideológica, mesmo de entretenimento, porque eu sinceramente não acho divertido ver duas pessoas brigando. Eu não acho divertido. Eu não me divirto vendo duas pessoas brigando. Né? Eu posso me divertir vendo duas pessoas brigando no campo da ficção, dentro de uma história criada para isso, e essa briga fazer sentido dentro do universo da narrativa. Beleza, aí me divirto. Mas não é disso que a gente está falando. Né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um reality show. Tá? Então, assim, eu não me divirto vendo duas pessoas brigando. Mas, enfim. E aí eu fico me perguntando por que, quer dizer, como é que se chegou a isso, né? E por que se chegou a isso? E, enfim, qual é o formato disso? Então eu quero passar a segunda parte, né? Que eu quero falar de uma maneira um pouquinho mais detalhada, que é o seguinte: o Big Brother, como eu disse, ele é um programa roteirizado. Mas ele para mim, o que aconteceu com o Big Brother no decorrer dos anos, e não sei nem se não é desde o primeiro, tá? Mas eu acho que isso fica mais evidente no decorrer dos anos. É que o Big Brother é um reality show, ou seja, a proposta dele é pessoas confinadas numa casa por 3 meses, sendo filmadas 24 horas por dia. Beleza. Mas essas pessoas, elas não são elas mesmas. Elas são, entre aspas, muito entre aspas, personagens criados para esse propósito. Mas, ao mesmo tempo, elas não são personagens, porque elas são pessoas reais. Né? E aí, a diferença entre pessoa real e personagem é uma das coisas que eu quero falar no canal aqui. Inclusive eu estou escrevendo um artigo sobre personagem, né? O que é a personagem na arte, na literatura, enfim, eu estou começando estou fazendo as pesquisas e tal, as referências teóricas, enfim, e já comecei a escrever o artigo que em breve estará pronto. Mas, enfim, uma diferença básica entre um personagem e uma pessoa real é que um personagem não tem história. Né? Isso eu já falei aqui no canal. Um personagem ele tem uma vida limitada àquele momento em que ele existe na narrativa. Ele não tem uma história pregressa ou uma projeção futura de vida. A vida dele é resumida àquele momento, aquele instante em que ele existe na narrativa. Já uma pessoa tem história. E aí, se você perceber como é que é a dinâmica do Big Brother atualmente, você vai ver que é o seguinte:
Os participantes, eles têm uma história, né? Hoje em dia tem aquela divisão de camarote e pipoca, a pessoa que já era famosa, a pessoa que não era famosa, enfim. Então, a história pregressa da pessoa, ela influencia no jogo e na dinâmica do jogo. E a ação deles ali não visa só o jogo, principalmente agora, não visa só o jogo, visa uma projeção futura pós-jogo, ou seja, pós-narrativa. Então, eles não são personagens, eles são pessoas. Mas, ao mesmo tempo, as ações deles estão muito roteirizadas, muito fechadas em propostas, em dinâmicas do próprio jogo que não tem nada a ver com eles, com a ação deles, né? Será que todos os jogadores gostariam de jogar aquele jogo daquele jeito? Será que alguns jogadores não gostariam de jogar um outro tipo de jogo? Enfim, óbvio que eu não estou falando que eles é que tem que decidir o jogo, nem nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que o programa limitou cada vez mais, amarrou cada vez mais a ação deles. Quer dizer, você tem uma autoria externa das ações, você formata cada vez mais as ações das pessoas, ou seja, você transforma aquelas pessoas cada vez mais em formas pré-determinadas, o que é uma característica básica dos personagens. Personagens são formas determinadas por alguém que cria a narrativa, né? Então veja, só que eles têm características de personagens, mas são pessoas e têm características de pessoas. Então quem são esses participantes do Big Brother? Não são personagens, mas também não são as próprias pessoas. Eles estão num limbo, né, entre esses dois campos. E mesmo o programa como um todo também, ele é um reality show, ou seja, as pessoas são colocadas naquela casa, são confinadas naquela casa e vivem por 3 meses da maneira mais autêntica e natural possível? Não. Desde o primeiro isso não acontecia. Mas essa autenticidade e essa naturalidade, ela foi diminuindo cada vez mais, ao ponto de hoje, quase que o tempo todo deles é tomado por algum jogo, por alguma dinâmica, por alguma coisa que já está pré-determinada. Porém, não é um programa de ficção, né? As coisas estão acontecendo na realidade. A gente não está diante de uma obra de ficção. A gente não está diante de uma obra de ficção, ou seja, a gente está diante de um reality show, porém, esses elementos os elementos espontâneos da realidade, a naturalidade da dinâmica da realidade, ela é cada vez mais amarrada por uma dinâmica roteirizada. Então também o programa, ele está num limbo entre ficção e realidade, né? E para mim, a principal crítica que eu faço ao BBB é justamente essa, é esse limbo entre ficção e realidade. E por quê? Porque esse limbo em que o programa se encontra acaba sendo uma projeção e acaba influenciando, né, sendo influenciado e influenciando o limbo que é a nossa própria realidade dentro das redes sociais. Que não é uma realidade, né, é uma realidade meio roteirizada, enfim. Então veja, o Big Brother, ele é um programa que foi perdendo cada vez mais no decorrer dos anos a sua identidade enquanto reality show, ao ponto de hoje a gente não saber o que ele não é um reality show. Quer dizer, ele é, mas como eu disse, ele é uma coisa meio difusa, né? A participação dos personagens é meio difusa, e aí é isso, o jogo. Para mim, o jogo perde a graça nisso, porque você está diante de um negócio que serve para quê? Ah, mas eles estão discutindo questões. Já se discutiu racismo, já se discutiu machismo, LGBTfobia, teve o negócio do cabelo do rapaz, que, né? Enfim. Mas isso é discutido nas redes sociais também, de maneira muito superficial.
e as pessoas não podem falar de maneira autêntica, porque elas são mediadas pelo apresentador, pelas dinâmicas dos jogos, enfim. É tudo muito difuso. E para mim, a principal crítica que eu faço ao Big Brother são essas duas. O Big Brother é algo sem identidade, é um programa que não tem identidade, e por não ter identidade, ele é um programa confuso, né? Difuso e confuso, e o que ele acaba trazendo para a sociedade é justamente essa confusão e essa difusão e essa falta de identidade, que serve a um propósito muito claro, que é o propósito da alienação, da exaltação, da panaceia das redes sociais, e que tem como propósito, na verdade, enriquecer a Rede Globo, porque é um programa caríssimo, ou seja, na verdade serve ao grande capital, às empresas, enfim, enriquece as empresas, enriquece a Rede Globo, né? E alimenta esse círculo horrendo das redes sociais, enfim, de tudo isso, certo? Bom, gente, é isso. Eu queria saber o que cada uma de vocês, o que cada um de vocês acha de tudo isso que eu falei. Coloquem aí nos comentários, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram no canal, se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. A gente precisa muito da colaboração de cada uma de vocês e de cada um de vocês para a gente atingir a nossa meta, que é chegar a 1000 inscritos até o meio do ano. Visitem nosso blog, nossas redes sociais. Lembrando que nós ainda estamos com o chamamento aberto para quem quiser mandar textos para o 11º número da nossa revista Fluxos. Vai lá no blog e vê lá o chamamento, as regras do chamamento estão lá, tá? E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se. O link está aí na descrição do vídeo. A campanha é muito importante para a gente tentar melhorar cada vez mais o nosso trabalho, tá bom? Visitem a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Cool. A gente está em todas essas redes sociais aí, tentando entender um pouco todas essas dinâmicas das redes sociais, mas também tentando levar para essas redes sociais um pouquinho de um conteúdo diferente, né, do que é o mais normal nessas redes sociais. Tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.